Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre a importância da vida nesse setembro, que setembro é o Setembro Amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio. Vamos esperar o Douglas, o nosso convidado, entrar. Olá, Ligrele, boa tarde, me ouve bem? Estamos aguardando Douglas para começarmos a falar um pouquinho sobre a importância da vida, prevenção de suicídio, depressão, angústia. Olá! Oi, querida. Tudo bem? Nossa, tá escuro Tudo aqui? bem, Douglas? Me ouve? Tá um pouquinho escuro. Um pouquinho, mas eu tô com tudo aceso aqui, tá alguma coisa estranha aqui. Peraí, deve ser alguma configuração, não é possível. É estranho isso. Tá Mas tá tudo dando pra te aceso ver aqui. bem, é só o fundo. Não, mas eu tô de frente para uma janela com toda a iluminação e ainda mais tem luz externa aqui. Tem alguma coisa errada aqui no. Do Porque tá. celular. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo aqui também. Pra mim, deixa eu ver aqui. Você tá me ouvindo bem? Preparei para deixar a iluminação bem, mas tem alguma coisa na transmissão aqui que tá estranho. Não sei Mas tá exatamente o que dando é. pra te ver bem. Tá bom, O tá fundo bom. não importa. Não, tranquilo, tá bom. Boa tarde, Você me ouve querida. bem? Te ouço bem. Você tá me Boa ouvindo bem tarde. também? Bem, perfeitamente. Seja Então, bem-vindo maravilha. oficialmente. Gratidão, O Douglas gratidão. é naturopata, né? É uma das pessoas que a gente convidou para conversar aqui em vários temas que a gente vem abrangendo nessa série de lives, né? Que a Geolaser preparou em parceria com o blog Mais Vale a Pena. Sempre pensando em falar um pouquinho sobre o paradigma da vida e da beleza, saindo um pouco da estética e pensando mais no valor que ela realmente tem. Esse mês, setembro, é o mês que a gente comemora a prevenção do suicídio, né? Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E no Brasil a gente comemora no mês de setembro a valorização da vida, né? Prevenção do suicídio. Então hoje a gente combinou, Douglas e eu, de bater um papo um pouquinho sobre saúde mental, né? Sobre a importância da gente cuidar um pouco da mente, das emoções e o que isso tem relação com o suicídio, né? No Brasil, a preocupação maior é que a média tem aumentado, né, exponencialmente, especialmente entre os jovens. Em contrapartida, no restante do mundo, o número de suicídios tem se mantido estável, né? Então, é uma preocupação bem significativa no nosso país. Mas trazendo assim, não gostaria que fosse uma live pesada, né? Eu não quero ficar falando só de doença, disso, mas falar de como a gente cuida da nossa saúde, para não ficar focando em si no suicídio. Não que não se deva falar sobre suicídio, ao contrário, a gente deve quebrar esse tabu, mas eu penso que vale a pena a gente gastar mais o nosso tempo pensando em como prevenir, em como a gente pode oferecer ajuda a alguém que esteja próximo a nós e que a gente percebe sinais de que existe a intenção de acabar com a própria vida. Então eu gostaria que o Douglas se apresentasse e aí a gente então começa o bate-papo.
Maravilha. Gratidão mais uma vez pela oportunidade, né, pela chance preciosa da gente falar sobre um tema que é extremamente importante, necessário e que realmente não dá para deixar de lado. É um período aqui, um momento em que a gente tem a oportunidade de poder fazer essa troca, e isso está acontecendo em várias partes, não só do país, como do mundo também, né? Isso acaba sendo muito abrangente. Bom, eu estou naturopata, né? O meu trabalho ele está focado, voltado para tudo aquilo que são as ciências naturais, é a partir daí que a naturopatia trabalha. E esse trabalho ele dá conta daquilo que é o cuidado do indivíduo como um todo, né? É o chamado holos. Esse holos é a saúde integral, que aí abrange não só corpo físico, mas também aquilo que a gente chama ou conhece através das filosofias e tradições do Oriente, como o corpo mental, o corpo emocional, a nossa própria concepção sobre alma, espírito, não importa como a gente entenda isso, mas essa parte, né, relacionada àquilo que é a nossa condição extrafísica também entra totalmente, perfeitamente nessa concepção de cuidado. Então é uma visão através daquilo que a gente chama de consciência, ou atingir a consciência para poder entender o que é a vida. É isso que a naturopatia faz através de uma série de técnicas que não dá para a gente descrever todas aqui, mas são várias medicinas antigas, né, as medicinas tradicionais lá do passado, a Ayurveda, a chinesa, a tibetana, enfim, tem muitas outras. E é isso. Muito bem. Então, eu acho que a gente podia começar a falar um pouquinho sobre como as pessoas veem a vida, né? Porque quando a pessoa pensa em acabar com a própria vida, a gente percebe que, e pesquisas mostram que 90% dos casos de suicídio, as pessoas têm alguma doença mental, né? Então não tem como a gente não falar das doenças mentais, né? Vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho um blog, né? O blog Mais Vale a Pena, que é um blog de maternidade, mas eu trabalho na área de saúde mental e psiquiatria há 19 anos. A minha primeira formação é como terapeuta ocupacional. Um tempo eu trabalhei também como dependência química, fiz formação em coach. Hoje eu sou gestora de um serviço de saúde mental do SUS e trabalho com saúde mental. Então eu ouço muitas histórias, em todos os sentidos da doença mental. E 90%, como dizem as pesquisas, né, 90% dos casos de suicídio as pessoas têm alguma doença mental associada. Então, não tem como a gente não pensar em falar da questão da importância da saúde mental na nossa vida e o valor que a gente dá à vida, né? A vida e como a gente enxerga tem a ver com os nossos valores, com as nossas crenças, com tudo que a gente acredita, com o nosso suporte, né? Então, quem é a nossa família, se eu tenho uma religião, se eu acredito numa força superior, né? As minhas escolhas. E eu diria que talvez a primeira forma de prevenção ao suicídio é se cuidar, é se amar e cuidar da própria saúde. Então, eu queria ouvir primeiro, Douglas, de você, nessa condição de naturopata, pensando no conceito de integralidade, né? E aí até acho que vale a pena você explicar um pouquinho isso, você já falou um pouquinho, mas acho que vale a pena dar alguns exemplos. Como é que você entende, né, que essa visão da vida, de como eu me porto no mundo e de como isso pode me ajudar a não desenvolver uma doença mental, né? Então, a forma como eu vejo a vida, as minhas escolhas, né, as minhas crenças e meus valores, isso tem relação com o fato de eu poder desenvolver uma doença mental, independente de qual seja, ou de se isso vai ou não culminar numa tentativa de suicídio, por exemplo. Mas que importância tem, né? A forma como eu vivo, né, com a possibilidade de vir ou não a ter uma doença mental. Perfeito. Então vamos lá. Começando por essa concepção ou a ideia do que é a integralidade. Quando falamos sobre um ser integral, como foi citado já no início, né, a integralidade ela dá conta daquilo que é a minha concepção enquanto ser, né? Eu posso simplesmente me conceber ou ter a ideia de que eu sou um ser físico, de que simplesmente esse corpo físico é a estrutura que faz parte do mundo e é ela que age e reage em relação a tudo.
Mas na medida em que a gente vai avançando ao longo da vida, percebendo, aprendendo, né, o que é realmente a experiência em viver, a gente vai notando, até com uma certa facilidade, que o corpo ele é uma instância dentro de todo esse complexo de inter-relação ou a relação com o todo que nos cerca. Então, a partir daí, nós vamos ter uma série de sensações que não dá para deixar de lado, né? A gente sempre vai considerar uma ideia de mente, né? Então, até dentro da psicologia mesmo, existem algumas abordagens que não consideram, não levam em conta a concepção de mente. Mas tudo bem, é uma forma de interpretar. E visualiza e entende isso de uma outra maneira, tá tudo bem também. Mas, de alguma forma, existe uma instância aí que a gente chama de mental. Existe também a instância emocional, que é aquela que todo mundo, de alguma forma, já sentiu alguma coisa. Então, basicamente, nós temos 3 estruturas que se manifestam concomitantemente ao longo da nossa vida, que é o corpo físico, que é essa tal dessa mente, não importa como a gente entenda ela, e também aquilo que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Esse conjunto é o mais próximo que a gente tem para dizer, olha, somos um ser, né? Nós, enquanto humanidade, somos um ser, uma individualidade. E essa individualidade, ela age e reage em relação a tudo que está no entorno dela, sempre. Então pode ser pelo prazer, pela dor, pelo medo, pelo amor. Tudo aquilo que a gente vive vem através desse conjunto que a gente chamou de corpo físico, mente e emoções. Além disso, quando a gente começa a viver a relação, né, que vai além da estrutura propriamente dita aqui, que a gente chamou de corpo físico, e que ultrapassa, né, a instância de mente e emoções, porque aí a gente vai falar, por exemplo, da visão oriental, onde diz que nós somos mais do que isso e que a gente alcança dentro dessa relação, através desses corpos que a gente está falando, dessa estrutura que a gente chamou de integral, também uma espécie de consciência, ou algo que faz com que a gente olhe para a vida de uma outra maneira, ou veja uma concepção religiosa, uma ideia de espiritualidade. Então a gente percebe que existe mais um outro bracinho aí também que faz parte desse conjunto. Então, para algumas pessoas vai ser só uma, para outras vai ser esse conjunto todo, outras vão considerar só uma parte, mas não tem problema. A questão é que a gente acaba passando ao longo da vida por várias experiências que nos dão essa sensação de que existe esse movimento acontecendo continuamente. Então, isso, quando a gente olha para o todo, a gente considera e entende como sendo a integralidade. Eu estou falando do meu corpo físico, da minha mente, das minhas emoções, e quem sabe algo que vai além de tudo isso. Então esse é o integral, quando eu olho para tudo, reconheço tudo e trabalho através de toda essa estrutura. Quando isso é, vamos dizer assim, observado através daquilo que é o caminho que a gente tem ao longo da vida, as experiências que a gente vai ter, já desde pequenininho, que vai desenrolando aí ao longo do caminho, por meio de uma família, né, nas relações de amigos que a gente tem, a sociedade, depois vem trabalho, tudo isso vai trazendo um conjunto de percepções e sensações que nos vão dando uma referência do que é o caminho que nós estamos vivendo, quem sabe para onde nós estamos indo e quais são os nossos objetivos. Quando a gente tem isso muito bem direcionado, eu diria assim, crescemos dentro de uma orientação que nos diz, olha, você vai crescer, vai estudar, vai trabalhar, vai ter família, sei lá. Normalmente é um padrão mais ou menos usual, né, para a maior parte das pessoas. Então, segue nesse roteiro. Não significa que ele vai ser com exatidão dessa maneira ou que isso tudo realmente vá nos preencher. A gente pode ter todo esse roteiro realmente bem estabelecido, mas chega lá num determinado momento a gente sente um certo vazio. Fala assim, poxa vida, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, enfim, eu tenho muita coisa, né, que a maior parte das pessoas desejam, mas eu não me sinto feliz, não me sinto bem. Assim como também, né, vamos reservar essa ideia, assim como também a gente pode pegar um exemplo oposto, ou mais extremo, do tipo, puxa, eu não tenho nada disso. Eu não tenho um bom trabalho, eu não tenho casa, eu não tenho família, sei lá, me falta muita coisa, eu estou numa situação muito difícil. Então são extremos. Então eu sinto aqui um grande vazio e nesse outro lado, esse outro indivíduo, esse outro exemplo,
também tem o seu vazio aqui. Então, pô, peraí, quem que está certo, quem que está errado? No final das contas, não tem ninguém certo nem errado. A questão é que tanto um quanto o outro, né, dentro dessas indicações, não encontraram esse contexto, esse conteúdo mais interno, que a gente diz, olha, é o olhar mais interno, encontrando o seu próprio significado. Qual é o sentido de eu estar vivendo tudo isso? Qual é o caminho realmente que eu estou seguindo na minha vida e que vai me fazer feliz? Porque a gente normalmente espera e aguarda que a tal felicidade, ou a ideia de uma concepção de vida mais ajustada, equilibrada, ela vai acontecer lá na frente, em algum momento, quando eu, quem sabe, tiver dinheiro, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu tiver uma posição X, enfim, alguma coisa que foi estabelecida, quem sabe, no caminho, ou me disseram, ou eu mesmo ajustei isso como um objetivo, e eu acredito que quando chegar lá vai acontecer. Então, quem está no extremo aqui, que a gente chamou de, olha, eu não tenho nada, tá me faltando um monte de coisa, mas quando eu conseguir tudo isso aqui, aí eu vou ser feliz. De repente a pessoa sai dessa posição, chega lá nesse outro extremo que a gente falou e simplesmente não encontra a tal da realização. É aí onde vão acontecendo as tais brechas, os vazios que a gente diz que vão se fortalecendo ao longo do caminho. Por que se diz fortalecendo? Porque a concepção que nós temos, falando assim, dentro de um olhar mais, vamos dizer assim, estruturado, dentro dessa ideia de corpos, né? Todos eles são formados por aquilo que a gente concebe como sendo energia. Então, a vida é um grande movimento energético. E essa energia, ela vai naturalmente se acumulando, seja para alegria, seja para tristeza, seja para aquilo que é a nossa sensação. Então, se eu não tenho ideia de que isso está acontecendo, eu não tenho a menor noção de que essa situação está ocorrendo, ela simplesmente vai se estabelecendo ao longo do tempo e essas brechas que a gente falou, elas vão ficando cada vez maiores. É como se fosse um distanciamento, né? Fala assim, esse espaço aqui ele vai sendo preenchido por uma coisa que eu não estou percebendo. Então isso é o que vai caracterizar lá num determinado momento, quem sabe, a sensação de que, olha, eu não tenho uma família legal, de que, puxa vida, a minha vida ela é muito frágil, eu não tenho um trabalho bacana, as pessoas com quem eu me relaciono, eu não tenho uma vida social feliz. Enfim, vão havendo aí, né, vai existindo a partir daí várias falhas que não me permitem olhar para a vida da maneira como eu acredito que ela deveria ser. Principalmente porque dentro de todo esse movimento que a gente está falando, que é um movimento de energia acontecendo, existem várias interferências e relações que nós vamos formando ao longo desse trajeto, que é o que a gente chama de família, vida social, trabalho, relações, tudo isso. Então, se cada um desses setores não estiver, no mínimo, vamos dizer assim, bem elaborado, no sentido de, ok, eu realmente sou verdadeiro dentro daquilo que eu vivo na minha família, né? Por mais que a minha família seja muito diferente de mim, mas eu tenho a verdade comigo, eu sou sincero com as pessoas. Eu vou para o meu trabalho, puxa, mas lá no meu trabalho não é legal, é muito chato, mas eu continuo ali, por quê? Porque eu tenho medo de perder o emprego, sei lá, ou porque a vida é muito difícil, não dá para largar emprego, e eu não tenho ousadia suficiente para partir para uma outra situação de procura, de batalha, enfim, não consigo virar o jogo. Tudo isso vai se acumulando silenciosamente, né? Isso e muito mais. Os próprios relacionamentos, né? Falar, relacionamento íntimo é uma das coisas que mais acontece isso. A gente tem uma dificuldade muito grande em expressar aquilo que é a nossa verdade. Não significa que nós tenhamos a verdade suprema, mas é a nossa verdade, aquilo que eu sinto, que eu desejo, o que tecnicamente naquele momento me faria bem, e eu simplesmente, sabe, me conflito com, quem sabe, a pessoa, as pessoas e a própria vida, mas não apresento isso, não tenho satisfação em nada. Então esses buracos, eles vão começando a se tornar cada vez mais amplos, né? Eles vão ficando cada vez maiores ao longo do tempo, e a gente vai fazendo de conta, de certa forma, que eles não existem, para chegar num determinado momento em que se torne, quem sabe, algo insuportável, insustentável, em que eu não consigo lidar com aquilo e eu preciso simplesmente me livrar de tudo de uma vez por todas. Aí a gente começa a percorrer o caminho
do desespero que leva, lamentavelmente, a essa situação de uma ideação suicida, de uma condição de livramento, né? Eu preciso me libertar de tudo isso. E a única referência que normalmente a pessoa tem, né, ou a personalidade tem, dentro da formação que ela vem construindo, é que, olha, eu já tentei tudo ao longo do caminho, eu já vivi tudo aquilo que eu imagino ou imaginaria que eu pudesse viver, e nada disso trouxe solução. Por quê? Porque as pessoas não mudam, porque a coisa realmente não é feliz, não é agradável, a sociedade é muito difícil. Então essa pessoa vai ficando cada vez mais contraída, ou seja, vai ficando sufocada, né? Porque todo esse espaço que a gente está falando, na verdade, ele está preenchido por uma série de coisas que vão comprimindo esse ser e ele vai ficando cada vez mais diminuto. Então, a única sensação que ele tem é: preciso me libertar de tudo isso, eu preciso sair de toda essa situação que é uma pressão tremenda e insuportável. E aí é onde a mente, que nada mais é que uma estrutura que foi feita, desenvolvida somente para poder, vamos dizer assim, criar, ter ideias, para trazer imagens, ela começa a criar uma série de imagens que são concernentes àquele tipo de, vamos dizer assim, de energia ou de vibração que está ali presente, que é sempre uma vibração negativa, sempre uma vibração pesada. Se fosse só a mente atuando, a gente poderia dizer que nós conseguiríamos, sei lá, num dado momento, conseguiríamos nos libertar disso, mas o problema é a força que vem através da emoção. A emoção faz com que essa relação mental comece a se propagar, ou seja, se materializar dentro do que é o nosso mundo, como se tudo aquilo se tornasse real, como se as minhas sensações passassem a ser algo efetivamente realista. Então eu não vejo outra alternativa a não ser acabar com tudo, eliminar tudo que existe ali, que me sufoca, que me angustia, que me tira da condição que é completamente aversiva àquilo que eu gostaria de viver. Então, as pesquisas mostram, Douglas, que esse momento, né, além de planejamento, né, de organização da tentativa de suicídio, ele é um sentimento que geralmente dura minutos, né? Por isso algumas pessoas, quando chegam a tentar o suicídio, são encontradas com a mão na corda no pescoço, porque se arrependeu, ou às vezes tenta suicídio e não conseguiu, porque esse desespero e essa sensação de achar que nada mais faz sentido e de que é impossível resolver essa pressão, dura minutos, né? Então, por exemplo, por que se fala muito em escuta, né? Que a gente tem que aprender a escutar, que a gente tem que observar quem está ao nosso redor, porque às vezes nesse momento de desespero, o fato de alguém chegar e perguntar: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Muitas vezes já é o suficiente para que a outra pessoa não se sinta sozinha. Eu vi uma outra pesquisa de pessoas que tentaram o suicídio e não chegaram às vias de fato, porque graças a Deus deu errado. Todos eles diziam, todos, que se sentiam sozinhos e muito pressionados. E que o objetivo da tentativa de suicídio não era acabar com a vida, mas sim acabar com a dor, né? Então, quem tenta quer acabar com aquela sensação, não é com a vida, né? Tanto que em muitos casos a pessoa tenta e volta atrás, pensa, planeja, mas não executa, né? Então, daí a importância, e aí aqui eu não estou falando dos casos nem de dependência química, esquizofrenia, porque é um número significativo, né, de pessoas desse grupo que tentam suicídio, mas de pessoas que ainda têm uma lucidez, né? As pessoas que ainda têm uma lucidez e que conseguem avaliar o estilo de vida que vivem, e aí vem ao encontro do que você estava dizendo, a importância de você ter consciência das suas escolhas, né? Que tem a ver com o que você estava dizendo, né? Então, quando eu faço escolhas, quando eu tenho clareza, né, eu faço a simples pergunta para mim mesma: eu estou vivendo onde eu quero, eu convivo com as pessoas que eu amo, eu faço o que eu gosto. São coisas que parecem muito simples,
né? Mas no dia a dia da nossa vida, quando você tem uma consciência um pouco mais clara, você percebe o quanto de pessoas responsabilizam um terceiro por uma insatisfação própria, né? Então eu culpo a empresa que eu trabalho por eu não ser feliz e por eu não fazer o que eu amo, por exemplo, ou eu culpo meu parceiro porque ele não é do jeito que eu quero, mas na verdade será que ele é a pessoa certa? Ou eu culpo porque meu filho não tem paciência, mas será que eu dou atenção que ele necessita? Né? Então a clareza e o autoquestionamento mesmo de avaliar se você realmente está dentro do seu propósito de vida, né? Se você consegue ter clareza do que, por que você está aqui, né? Porque certamente quando você tem a clareza de qual é o seu propósito de vida e o que você quer para você, para parecer uma pergunta mais fácil, né? Tudo torna-se mais leve, né? Então tudo faz mais sentido. Então você pode ter o desejo de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Por exemplo, bolo. Meu sonho é fazer bolo para ganhar dinheiro, né? No mundo que a gente vive, isso é meio contra a maré, vamos dizer assim, né? Porque a gente vive um pouco na era ainda da indústria, da produção em série. Mas se isso te faz feliz, não importa ficar trabalhando até 2 horas da manhã. Mas, se você não gosta de trabalhar numa linha de produção e tiver que fazer hora extra todos os dias até as 2 da manhã, provavelmente o peso vai ser bem diferente, né? Então, quando eu estava te ouvindo falar, me vinha muito em mente a questão da gente se avaliar e de sempre se perguntar, né? Se as minhas escolhas são corretas, porque eu entendo, e aí você me corrige se eu estiver errada, que se eu não faço essa autoavaliação, eu corro o risco de criar e aumentar essas brechas que você mencionou, né? Então, se eu não estou feliz e mesmo assim eu continuo estando naquele espaço, naquele lugar, isso pode me gerar sentimentos que podem se transformar em doenças e que podem chegar a me fazer concluir de que nada mais faz sentido e que acabar com a minha vida é a única escolha, né? Então, aí eu queria te devolver essa pergunta. É isso, né? Então, o que a gente talvez pode dizer para quem nos está ouvindo, que talvez a primeira dica aí de prevenção para as doenças mentais e até o suicídio, né? Que é o extremo, seria você fazer essa autoavaliação e essa autoanálise de qual o seu propósito, de por que você está aqui e de que formas, aí eu já vou emendando na segunda pergunta, né? E de que formas a gente pode pensar em cuidar da nossa saúde mental enquanto prevenção. Porque nunca se falou tanto em saúde mental, eu não sei se você tem essa sensação, eu trabalho há muito tempo já nessa área, né? Mas eu me lembro que quando eu escolhi trabalhar na psiquiatria, inclusive a minha avó, na época, falou, você é doida, tanta área da saúde para escolher, vai trabalhar com estética, vai trabalhar com dar dinheiro, né? Vai trabalhar... Ninguém queria psiquiatria, ninguém queria saúde mental, né? Porque, inclusive dentro da medicina, né? Por muito tempo a psiquiatria foi a última opção lá, né, da medicina. Então, não era uma área tão reconhecida e hoje é uma das áreas que mais crescem, né? E não é por acaso, né? O mundo que a gente vive, a forma como as coisas acontecem, o excesso de informação podem levar para as doenças mentais. Então, eu queria que você me dissesse, se o raciocínio de autoavaliação, de autoquestionamento, de autoconhecimento tem relação com a minha satisfação com a vida e com a possibilidade de doença mental e até o suicídio. E a minha segunda pergunta, já deixando aqui, que formas a gente pode pensar e dar dicas para as pessoas que estão nos ouvindo de como cuidar da nossa emoção, da nossa saúde mental, para então prevenir doenças. E aí, falando das mais comuns, né? Hoje em dia, a depressão é a primeira doença mais incapacitante no mundo hoje, né? Então, depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade que cresce muito, né, no mundo hoje, né, dependência química, enfim. E aí eu queria que você desse dicas de como cuidar da nossa emoção e da nossa saúde mental. Perfeito, maravilha. Sim, com toda certeza, né, essa tua colocação, ou as colocações que você fez em relação a aquilo que é o autocuidado, né, o propósito de vida que eu tenho, que tipo de direção eu estou tomando em relação ao caminho que eu escolhi, se é que eu escolhi um caminho, ou quem sabe alguém escolheu um caminho por mim. Então, essa reflexão sobre aquilo que é
a nossa direção, o nosso destino, né, vamos dizer assim, porque muitas vezes a gente pode acreditar, e isso é muito, vamos dizer assim, isso é propagado até, que nós temos um destino, e esse destino já está traçado. Então tem muita gente que realmente considera isso como sendo um fato, né? Ou seja, não, já está... É o karma, e esse karma já está estabelecido. Só que, claro, né, eu diria assim, tudo que a gente puder imaginar, não importa o que nós imaginarmos, existe. Tudo, absolutamente tudo. O que passou pela tua mente, pode ter certeza, a coisa mais esdrúxula que você puder, sabe, conceber, existe. De alguma forma ele existe. Por quê? Porque toda a criação mental, de acordo com a sabedoria, é uma força que nós geramos dentro da atmosfera, ou seja, dentro da estrutura de mundo que nós vivemos. E nós estamos falando em algo aí de mais de 7 bilhões de cabeças pensando nesse planeta. Então, tem muita coisa rolando por aí, tá? Por isso que a gente tem um mundo com tantas variações. Agora, voltando para o ponto, vamos considerar assim, se eu falo em autorreflexão, se eu falo em autocuidado, se eu falo no meu propósito de vida, você falou em autoconhecimento, perfeito, isso é um norte muito interessante para eu poder começar, na verdade, a entender que existe sim um caminho, que dá para eu estabelecer um caminho assertivo, não é qualquer caminho. Eu até, tem alguns pacientes, né, eu lembro de uma fala que eu já coloquei algumas vezes para ilustrar essa ideia da direção que nós estamos indo. Aí, uma vez eu falei assim, olha, lembra, muita gente já deve ter assistido, sabe aquele filme da Alice no País das Maravilhas? Ah, sim, sei, então, a Alice, ela chega lá no meio do caminho, encontra com o chapeleiro e pergunta para ele, para onde eu vou, para onde eu vou? Aí ele fala assim, mas você quer ir para onde? Já para qualquer lugar. Ele falou, então pega qualquer caminho, né? Porque se você está sem direção, qualquer caminho serve. Agora, quando eu tenho uma direção, maravilha, eu sei exatamente para onde eu estou indo. Aí eu acho que é o ponto de parada e de autorreflexão nessa ideia do autoconhecimento. Porque você não tem um autoconhecimento estabelecido, único, e que você girou a chavinha, pronto, está tudo certo. Não. Isso é algo que acontece ao longo de toda a vida e ad infinito, não é uma coisa que pare. Então aqui é o momento em que fala assim, espera um pouquinho, minha vida realmente faz sentido? Qual é o significado da minha vida? Ou seja, eu estou sofrendo muito? Tá, então espera um pouco. Você falou sobre terceirização, passar a culpa ao outro. Olha, eu estou passando, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu irmão, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu marido, é da minha esposa, a culpa é de alguém. Alguém é culpado por tudo isso que está acontecendo de errado e que eu me sinto como vítima, me sinto como a pessoa triste aqui da situação. Tá bom, ninguém está te eximindo, vamos dizer assim, ou melhor, ninguém está tirando da sua possibilidade de análise, vamos dizer assim, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está vivendo. Mas é preciso considerar o seguinte, eu não crio nada sozinho. Ou seja, se eu simplesmente olho o outro e falo assim, pô, essa pessoa é culpada por tudo aquilo que eu vivo, cuidado. É aí onde a gente tem que ter atenção. Por quê? Porque o outro não faz nada por si só e sozinho. Ah, mas eu fui assaltado e a pessoa veio... Bom, você de alguma forma saiu de casa, quem sabe no momento errado, estava ali, a cidade é violenta, existe o risco, ou seja, eu estou me colocando diante do risco. Vir para o mundo já é o risco de viver tudo aquilo que o mundo cria. É assim que funciona. Ah, então nós estamos condenados. Não, nós não estamos condenados. Porque, na verdade, a gente tem a possibilidade a todo momento, a todo instante, de mudar aquilo que é a chamada realidade. Por isso que não é algo destinado, estabelecido e já pré-estabelecido ali no sentido de, olha, esse caminho aqui acabou e ponto final. Não. Nós temos o poder e a capacidade, sim, de fazer com que esse momento que nós estamos vivendo, que só tem um, que é exatamente esse que a gente está aqui agora. Nós estamos fazendo uma live, é o momento que nós estamos vivendo. O que já passou há 30 minutos atrás não existe mais, e o que virá é uma miragem, é uma completa ilusão, não é real.
Então a gente só tem esse momento. É nesse momento que eu posso dizer para você, te amo. É nesse momento que eu posso dizer para você, putz, eu não gostei daquilo que você me falou. Aquilo realmente me magoou, me chateou. E eu tenho a oportunidade de ouvir de você, nesse mesmo momento, aquilo que é a tua sensação em relação à minha percepção, em relação àquilo que é o meu posicionamento. Se a gente trabalha com a verdade de cada um, ou seja, eu tenho uma verdade, você tem outra verdade, quem sabe que não seja compatível igual a minha. Só que se a gente apresentar isso um para o outro, fica muito mais fácil, muito mais lógico da gente conseguir compreender ou pelo menos entender aquilo que o outro tem dentro dele, tá? Não significa que eu vou aceitar ou eu preciso necessariamente dizer, pô, legal, então tá, mesmo, sabe, não concordo com nada do que você falou, então tem que ser assim. Não, não é que tem que ser assim. A gente precisa realmente entender que nós temos mundos paralelos e não mundos integrados, ou seja, não está integrado no outro, nós temos mundos paralelos. E existe uma linha limite aqui que divide esse mundo das individualidades. Eu sou uma individualidade, você é outra. Então, a partir do momento que eu apresento a verdade da minha individualidade, do meu mundo, eu consigo também conhecer a tua. E aí, a gente, respeitando essa linha limite dos mundos, a gente faz com que cada um de nós tenha a possibilidade de equilibrar, de contrabalancear essas ideias, fazer com que a gente realmente consiga, a partir daí, sabe, trazer um pouco de conteúdo para cada um dos mundos. Pode ser que eu não aceite nada do que você tenha para me oferecer, pode ser que eu não concorde com nada, de repente eu não concordo com absolutamente nada do que você pensa, mas se eu mantenho a linha divisória no sentido de, ok, como diria o próprio poeta, posso não concordar com nenhuma de tuas palavras, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Então, maravilha, eu estou respeitando o seu mundo e a partir do momento que você respeita o meu mundo, nós não vamos ter guerras, não vamos ter brigas e não vamos ter as diferenças que fazem com que a gente entenda que eu estou certo e você está errado. Por quê? Porque no seu mundo você vai entender que você está certo e eu estou errado. É isso que complexa demais, entendeu? É isso que acaba trazendo essa complexidade, essa dificuldade da gente conseguir caminhar em paralelo. É aí onde entra a relação com a família, a relação com o companheiro, a companheira, né? com os pares, com os filhos. Por quê? Nós temos hoje, inclusive, um fenômeno muito, eu diria assim, complicado de lidar, que são as redes sociais. Nós estamos aqui, através de uma rede social, travando uma conversa, né, fazendo uma troca aqui com algumas pessoas que estão aí observando, analisando, refletindo também, mas é um mecanismo, é uma ferramenta, como se eu falasse assim, eu tenho uma mente e você tem uma mente, que também é uma ferramenta. Como é que eu utilizo essa mente? É a mesma coisa que eu perguntaria, como é que a gente utiliza, então, a rede social que nós estamos aqui conectados, ligados? A gente pode utilizar fazendo boas trocas, fazendo boas palestras, fazendo esse tratado tão sutil, tão importante e que pode agregar, pode acrescentar, por mais que a gente tenha muitas diferenças. Se eu tirar esse mesmo conteúdo e levar para aquilo que é a vida real, eu vou perceber o seguinte, nesse mundo real das tratativas, das trocas que a gente está falando, acontece exatamente como numa rede social. Nós queremos, nós desejamos no mundo real que todo mundo seja bonito, nós desejamos que todo mundo seja feliz, nós desejamos que as pessoas sejam amigas. Nossa, eu tenho 1.500 seguidores, então eu tenho 1.500 amigos? Não, eu não tenho 1.500 amigos. Amigo é aquele que eu consigo falar olhando no olho, realmente, que a gente troca. Ah, mas na rede social eu tenho umas pessoas lá que eu mando mensagem, post, não sei o que, o pessoal curte, tá tudo certo. Legal. Agora, tenta ter uma relação com 1.500 pessoas ao mesmo tempo. Você conseguiria? Não, não é possível. Então isso é ilusório. É ilusório, é completamente fora. Só que a gente leva para essa ideia das redes sociais, como diria até um filósofo atual, né, um contemporâneo nosso, Zygmunt Bauman. Ele fala sobre a sociedade líquida. A sociedade líquida é exatamente esse contexto que nós estamos vivendo. Nós temos ferramentas maravilhosas, sensacionais, que nos dão a possibilidade de ter muito conteúdo e fazer uma troca muito feliz. Mas a gente se baseia em regras
estabelecidas por todo um contexto social, por todo um contexto estruturado aí dentro de, vamos falar, de uma mídia, de um consumismo, de padrões, né? Porque lá atrás, no comecinho, você falou sobre a questão da estética, né? Acho que não sei se foi sua tia, alguém que falou assim, não, vai para estética, poxa, estética dá dinheiro, estética... Sim, a estética dá dinheiro, por quê? Porque todo mundo quer ser feliz vendo a sua imagem muito bela no espelho, o seu corpo. Maravilha, mas e por dentro? A estética é ótima, é perfeita, é maravilhosa, mas essa é só uma parte desse conjunto que a gente está falando desde o início. Então, quando eu começo realmente a me conhecer, quando eu começo a entender que eu tenho muitas possibilidades, esses recursos que a gente está falando, a rede social, as amizades que eu tenho, os contatos que realmente me dão a possibilidade de poder, sabe, conversar, expressar. Quantos conteúdos ricos eu posso encontrar através hoje de um navegador? Eu vou lá e faço uma busca, uma pesquisa. Tem coisas maravilhosas, mas também tem uma quantidade enorme de lixo eletrônico. Um monte de informação que não serve para absolutamente nada. Então, como eu utilizo a minha mente, como eu utilizo o meu tempo, como eu utilizo, já entrando até na tua segunda pergunta, falando como é que a gente vai mudando, né? Ou de que forma a gente pode transformando toda essa relação que a gente tem. Por quê? Daqui desse ponto que a gente está falando para trás, que é tudo aquilo que a gente tem disponível para utilizar, e pode colocar aí o que quiser, o que a gente imaginar. Tá? Nós temos muita coisa disponível hoje em dia. Então, como é que a gente utiliza isso? Começa por aí. Daí para frente, quando eu começo a realmente fazer todo esse desenho, ou reescrever esse caminho, a vida começa a ter um novo significado. Então tá, se eu começar a utilizar as redes sociais, então eu vou ser mais feliz. Não, significa que você está utilizando o seu tempo de forma mais criteriosa, que você realmente está sendo um pouco mais sábio com você mesmo. Por quê? Porque se na verdade eu estou buscando tampar aquele espaço vazio, significa somente que eu estou passando um tempo, quem sabe um pano ali por cima para encobrir algo que depois vai se tornar muito maior. Então, quanto existe de felicidade dentro de mim? Aí entra naquilo que você falou. Eu estou feliz no meu trabalho, eu estou feliz na minha família, eu estou feliz... Douglas, mas eu não posso abandonar a minha família. Ninguém está falando para você abandonar a sua família. Só está se dizendo para que você seja verdadeiro com você mesmo. Dentro de um processo psicoterapêutico, o olhar é exatamente esse, de você voltar internamente e falar assim, peraí, o que é verdade dentro de mim e o que é mentira? Começa assim, a gente tem que encarar realmente. Estou olhando no espelho e falo assim, bom, eu sou um tremendo mentiroso. Muito bem, sou um tremendo mentiroso. Isso é verdade, eu sou um tremendo mentiroso. Caramba, eu estou mentindo para mim nisso, eu estou me enganando naquilo, eu estou fazendo as pessoas felizes e não estou me fazendo feliz. Eu estou, sabe, servindo todo mundo, mas não estou me servindo em nada. Então, a gente começa a entrar em determinadas áreas do conhecimento que são muito básicas. Eu vou citar uma única aqui, tá? Para a gente não estender muito. O Mestre Jesus, ele disse assim, amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Todo mundo esquece do retorno, do ponto exatamente de onde é a partida, na verdade. Porque ele falou assim, olha, você vai amar o teu próximo como você ama a ti mesmo. Então, peraí. Se eu estou amando a mim mesmo, significa que eu tenho amor dentro de mim para dar a outro. Agora, se eu não estou amando a mim mesmo, então pode esquecer, porque eu não tenho nada para dar para o outro. Não, mas eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai. E você? Você se ama? Se você não está se amando, então significa que você não tem isso para oferecer para o outro. Não adianta você falar que, olha, não, puxa vida, eu vou dar conhecimento para alguém. Você adquiriu conhecimento? Você conseguiu realmente alcançar isso? Mas eu tenho um mínimo de conhecimento. Ótimo, então é o que você tem para oferecer. Você não tem como oferecer aquilo que não existe dentro de você. Essa é a questão. Então nós nos sentimos muito vazios, procuramos caminhos que, na verdade, muitas vezes são pré-estabelecidos, programados para nós, e nós vamos trilhando aquilo como se fosse uma grande realidade. E lá dentro existe um sinalzinho dizendo, cara, você está mentindo para você mesmo, nada disso é real.
Você está buscando algo que, na verdade, você nem sabe onde vai dar. E você vive hoje triste, infeliz, sabe, sem qualquer satisfação, expectativa, e era o único dia, o único momento que você poderia ter para realmente ser feliz. Então, você continua caminhando, caminhando, passa 20, 30, 40 anos e chega lá na frente e você fala assim, putz, minha vida é esse tremendo buraco, esse tremendo vazio. A carência que nós vamos gerando, e isso começa lá atrás, tá? Quando você que é mãe, quando você pega lá a tua filhinha, você brinca com ela, a única coisa que ela precisa de você é da tua atenção. Se você tiver brinquedo legal, se você não tiver também a mesma coisa, se você tiver num parque, só tem árvore, né? Nossa, só árvore, né? Que maravilha. Tá lá o parque, não tem nem playground, né? Você tem lá, tem as árvores, você aparece um passarinho ou outro. Para ela não vai ter problema nenhum. Para nenhuma criança vai ter problema. A gente está cansado de ver esses exemplos que são manifestações daquilo que é a pureza infantil, né? O coração puro da criança, demonstrando o quanto é importante e necessário primar por aquilo que está acontecendo neste momento. Então, eu vou testando, limitando essa condição da criança, né, ali desde a infância, porque todos nós vemos da mesma origem. A gente começou lá atrás, naquele ponto da infantilidade, da pureza, né, com toda aquela historinha, aquele desenvolvimento, e vai percorrendo a vida e começando a abrir brechas cada vez maiores. Por quê? Porque aí a gente entra numa adolescência que você tem que se vestir de uma determinada maneira e precisa pertencer a uma tribo. Aí, hoje, pensando em tempos mais atuais, essa tribo ela tem que estar atrelada, amarrada lá na rede social, com o grupo tal, os amigos não sei das quantas, ter tantos likes. Eu não estou criticando aqui, eu acho que é muito legal a gente fazer uma troca, mas o quanto eu realmente estou feliz dentro de mim com tudo isso que está acontecendo. Eu tenho vários casos em que as pessoas simplesmente dizem, olha, eu não consigo ver essa alegria, eu não consigo ver essa felicidade que você fala dentro de mim. Por quê? Porque ela realmente não existe. E essas pessoas dizem, sim, eu estou na rede social, eu estou, sabe, num bom trabalho, eu estou numa vida que, sabe, tem tantas coisas, mas essas tantas coisas simplesmente não fecham a conta, não passa a régua e diz assim, puxa, legal, olha, estou com um valor positivo aqui na minha vida. Não. Então, cada vez mais a gente tem que, sim, ter autoconhecimento, e autoconhecimento ele não está necessariamente, olha bem isso, dentro de uma religião. Por quê? Porque a religião ela pode ser maravilhosa, ela pode ser elevadora, mas não existe a garantia de que você vai alcançar essa realização. Você pode ter ali, quem sabe, uma parte daquilo que você precisa. Se dentro de você existir a sinceridade, é verdade. Se eu estiver fazendo por uma obrigação, esquece. Não vai funcionar. Se eu estou indo para o meu trabalho e eu estou fazendo isso puramente mecanicista, porque eu preciso de grana, esquece. Isso um dia vai saturar, não vai dar certo. Vai ter uma queda, com toda certeza. Seja a queda da derrota do trabalho, você pode ter um cargo público e passar lá até a aposentadoria, só que depois, quem sabe, você vai continuar tratando com a grana que você ganhou da sua saúde, né? Porque ela se debilitou e você perdeu um bom tempo, sabe, com essa condição tão deprimente, tão difícil. E assim é para cada setor da vida, Michele. Cada setor da nossa vida tem uma importância que nós não conseguimos conceber, a gente não dá o real valor para aquilo que a gente está vivendo agora. Se eu não estivesse, neste momento, quando nós estamos aqui, como já falou, dando a devida atenção um para o outro, é um pequeno momento, é um instante. Nós estamos aqui fazendo uma troca. Essa troca é o único momento que a gente tem hoje. Pode ser que amanhã a gente desencarne e ok, passou. Só que isso ficou registrado como um momento que nós nos demos a oportunidade para poder fazer essa realização. Isso acontece a cada momento da nossa vida. Dentro da família, principalmente, que é o primeiro núcleo, né, que a gente conhece. Muita gente nem tem essa chance. E se torna uma utopia. Fala assim, puxa, se eu tivesse uma família, se eu tivesse um pai, se eu tivesse uma mãe
E aí vai encontrar, sabe, esse acalento em outros lugares, com amigos, às vezes, ou às vezes se perde até. Então, olha como é importante viver a realidade do momento com a sinceridade. Estou feliz? Uau! Então, viva isso intensamente. Não estou? Seja sincero com você e admita isso. Preciso de ajuda. Existe ajuda e muita ajuda. Não é pouca. Só que, se eu realmente não me curvar diante dessa ajuda, o universo simplesmente não vai se movimentar para trazer aquilo que é o necessário para você. Funciona assim, são leis. Ninguém é obrigado a absolutamente nada. Por isso que o poder e a liberdade está em cada um de nós. E nós temos a capacidade, a potencialidade, todos os mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, de realizar a mesma coisa, ou seja, a felicidade. Eu diria que, junto com o autoconhecimento, seria a busca de uma felicidade, não no sentido de estado, mas no sentido de satisfação e talvez da busca de uma vida plena, né? E a vida plena também, de novo, eu não estou me referindo a uma vida relacionada a bens materiais, nada disso, né? Mas da satisfação e da verdade que existe dentro de você, achei a palavra. É a verdade, né? Acho que buscar a verdade dentro de você provavelmente é o que vai te sustentar e vai te ajudar a passar por todas as dificuldades inevitáveis, né? Que a gente vai passar pela vida. Não tem como ser diferente, né? A gente tem um dado estatístico, e eu falo a todo instante de dado estatístico, para a gente ter noção da dimensão do que está muito próximo de mim, né? A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. E quando eu falo isso, eu quero dizer do nível de desespero, de dor e de até abandono, né? Porque a pessoa se abandona muitas vezes, né? Então, o suicídio, dependendo do ponto de vista, pode ser um ato de covardia, um ato de coragem, né? Então, assim, imagine o que é para uma pessoa chegar a esse extremo no sentido de se sentir sozinho, de não ver sentido na vida, de não se sentir escutado, né? E como o Douglas bem colocou, existe sim muita ajuda, mas se você não percebe qual é a sua verdade, se você não faz essa autoanálise de se é isso mesmo que você quer, provavelmente vai acontecer o que o Douglas falou. Você vai viver 30, 40 anos, né, vivendo um teatro, porque muitas vezes você deve conhecer casais que vivem teatro, famílias que são teatro, empregos que são teatro, né? Que você não vê verdade naquilo. É como, por exemplo, quando você encontra um vendedor numa loja, ou às vezes um vendedor de uma barraquinha de laranja na rua, e você vê a motivação que existe dentro daquela pessoa, que é uma coisa contagiante, né? Então é uma atividade relativamente simples, né? Mas ele é feliz na barraquinha vendendo laranja, essa é a verdade dele. E isso não tem nada a ver com ninguém. O que eu tô falando agora de paradigmas, né? Como o Douglas falou, você pode estar vivendo uma vida que te colocaram nessa vida, não foi a sua escolha, mas não precisa ser assim o resto da sua vida, né? E aí vem a coragem, e aí vem o autoconhecimento, né? É você ouvir aquela vozinha interior que todos os dias te dá sinais, né? Porque aí o Douglas pode falar melhor do que eu, né? Todos os dias a gente recebe sinais que vêm de dentro e sinais do universo, né? Então, muitas vezes você está ali no seu trabalho e vê que repetidamente acontecem os mesmos problemas, as mesmas situações, e parece que aquilo não se resolve. E aí você se questiona, mas por quê? Mas por que comigo? Por que isso só acontece comigo? São sinais, né? São sinais que você recebe o tempo inteiro do universo dizendo, presta atenção nisso, né? Então, tudo isso que a gente está falando, às vezes até parece meio filosófico e meio nada convencional, né? Porque não tem muito a ver com o que a gente ouve normalmente, mas faz todo sentido, né? Porque como a gente falou numa live anterior, quando a gente falou de lei da atração e poder da gratidão, a gente falou um pouquinho, né? Isso é científico, né? Então, assim, eu atraio para mim aquilo que eu emano, né? Então, naturalmente, né? Então, outro dia eu ouvi um exemplo, uma pessoa falando assim, eu queria tanto ser mais paciente, eu queria tanto ser mais paciente. Aí uma pessoa do lado falou, olha, cuidado com o que você pede,
Porque se você está pedindo para ser mais paciente, provavelmente vão te dar mais problemas para você resolver, para você aprender a ser mais paciente. Então, essas pequenas reflexões, e eu estou dando um exemplo da paciência porque é bem bobo, né? Mas isso se aplica a exemplos maiores quando a gente não faz, de novo, essa avaliação do seu estado hoje, né? De como você vive hoje, se você é feliz, se você vive a sua verdade no seu propósito, as chances daquela sua lacuna crescer, como Douglas explicou, e disso gerar uma série de sentimentos ruins, sensações ruins, pensamentos ruins, e isso a tendência é crescer, como o Douglas já explicou, naturalmente pode ser que você desenvolva uma doença, né? Não é uma regra, mas naturalmente você vai tender a uma doença porque existe um desequilíbrio, né? Se existe uma doença, dependendo do que for, do que acontecer, as chances são maiores de você chegar ao extremo. E um outro dado importante para você que está assistindo e que tem conhecidos, porque antigamente parece que era difícil ouvir falar de suicídio, mas hoje todo mundo já ouviu ou já soube de algum caso muito próximo, né? Quando uma pessoa já tentou o suicídio, ela tem de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente um suicídio na vida, né? Isso é um dado importante, agora eu não estou falando mais da gente, mas de quem vive ao nosso redor, né? No sentido da escuta, né? Da gente prestar atenção nas coisas que existem ao nosso redor e de como a gente pode ajudar, né? Como eu falei ali há pouco tempo atrás, a escuta é uma ajuda muito simples, né? E aí acho que merecia outra live só sobre escuta, né? Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra, né? Sim. A escuta qualificada, né? Você conseguir ouvir o outro já é uma grande forma de ajuda. Eu não sei se as pessoas conhecem, mas, por exemplo, o Instagram e o Facebook tem até uma ferramenta que você consegue denunciar, não sei se é essa palavra que eles usam, né? De apontar pro aplicativo dizendo, olha, o Douglas tá com uns comentários estranhos aí de suicídio. Esse pedido de ajuda do Douglas, falando que a Michelle está com uns comentários estranhos, linka com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que vai fazer contato com essa pessoa para conseguir ouvi-la e saber se realmente ele é um potencial para prevenir o suicídio. Então, o CVV, aproveitando falando, é o Centro de Valorização da Vida, existe há mais de 50 anos no país, atendem cerca de 4 milhões de chamadas por ano de prevenção de suicídio. Existe um número que é o 188, que é gratuito, é um número que são voluntários treinados pelo CVV que fazem a escuta, né? São pessoas para quem, às vezes você não tem um amigo, ou às vezes você não quer falar com um amigo, não quer conversar com um familiar, mas você pode usar essa ferramenta que é gratuita, né? Você pode ligar do celular, pode ligar do orelhão, pode ligar do telefone da sua casa, é sigiloso, é privativo e é uma escuta. Fora isso, você tem aí a rede SUS, que está preparada na área de saúde mental para prevenção de suicídio, e tem a parte, todo o outro restante da rede privada, até de convênios, amigos são pessoas que podem ajudar, família são pessoas que podem ajudar, né? Às vezes você tem aquele colega que fica ali do seu lado e que é meio o confidente, que a gente fica mais à vontade para se colocar. É muito importante falar sobre o assunto, né? Então, se você tem essa sensação, ou se você ouve alguém falando sobre isso, é muito importante dar ouvido, é muito importante falar sobre o assunto, porque conversar e quebrar esse tabu é uma forma de prevenção. Eu cheguei aqui nas ajudas já, porque para variar o nosso tempo está acabando. Sim, né? Com certeza. Então, isso aqui, falar um pouquinho da parte prática de como ajudar o outro, de como se ajudar, e eu queria que você completasse, Douglas, né? De que forma as pessoas podem se ajudar a não chegar nesse extremo e ajudar alguém que esteja próximo dele, que percebe que existe essa intenção. Tá, bom, para os dois lados aí, tanto aquele que precisa da ajuda como o que está atento ou que percebe a necessidade de uma ajuda, eu acho que a gente sempre tem que considerar o que é o estado mental de cada um. Então, poxa vida, eu percebi que alguém não está legal, putz, espera aí, então tá bom, eu vou ajudar. Se o meu estado mental é de assistência, significa que eu estou atento, eu estou preocupado, eu estou realmente disposto a chegar nesse ponto de levar o outro para uma assistência, né? Ou pelo menos dar o máximo que eu conseguir. As pessoas precisam, na verdade, em função da carência, de atenção, precisam de escuta. Às vezes, não mais que isso, somente ali aquele momento do desabafar. Tá? Então,
Colocar a atenção no quê? Aonde eu estou colocando a minha atenção? Começa assim, tá? Se eu simplesmente coloco a minha atenção em tudo aquilo que é negativo, baixo, difícil, pesado, complexo, ou seja, que não me traz nenhum tipo de alegria, e a gente tem muita coisa espalhada assim por aí. Então, ficar atento em relação a isso. Porque os 10 nós, segundos. na verdade... Tá, então, gente, é isso. A gente tem 10 segundos. Tempo O muito Instagram rápido. nunca perdoa, gente, né, Douglas? Mais uma vez, obrigada.